Olá pessoal, tudo bem? Bom domingo para vocês. Hoje a gente começa mais uma semana, começo aí de dezembro. Vamos fazer a tiragem das cartas, tá? Para identificar a energia da semana para o comecinho do mês. Então já se prepara, vamos focar aí bastante no time do cachorro, no time da coruja e no time do gato, tá bom? Já foca aí qual dos três eles atraem mais você para a gente identificar qual a sua energia, tá bom? Até daqui a pouquinho. Até mais. Então, pessoal, chegamos aqui mais um domingo, dia 1º de dezembro, né? Tão esperado para tanta gente, tanta correria para tanta gente, né? Finalmente o ano tá acabando. Para muita gente, eu acho que um ano um pouco mais pesado, para muitos um ano não muito bom, mas também, né, meio neutro aí. Quem sabe agora 2020, ano do sol, dá uma melhoradinha, né? Então, hoje, né, a gente vai fazer uma tiragem um pouquinho diferente. Eu trouxe uns oráculos, né, que são algumas mensagens que eu vou tirar para cada um dos três, né, dos três times. E em questão, né, antes da gente iniciar, eu quero agradecer muito, tá, justamente a questão do vídeo de sexta-feira, né? Agradecer a todos vocês que compartilharam, a todos vocês que curtiram, a todos vocês que realmente ajudaram aí, né? Foi uma resposta bastante positiva, bastante legal. E aí eu tava pensando em trazer uma coisa nova de domingo, tá? Além da carta da semana, energia da semana, eu tava pensando em, ao longo da semana, todos os comentários que forem feitos aqui, deixa sua pergunta, tá? Uma pergunta. E aquela pergunta que tiver, dependendo, mais curtidas, tá? A pergunta que tiver mais curtidas aí, geral, do público, vai ser respondida aqui no próximo domingo, tá? E aí, então, a gente vê se, dependendo, vale a pena, como que vai ser e, quem sabe, responder a pergunta de vocês também. Tá legal? Então, em questão do jogo dessa semana, a gente tem do dia 1º, hoje, até o dia 7, sábado. Então já mentaliza, foca aí, né? Focaliza bastante a questão da sua energia. Em qual dos três que você se sente mais atraído hoje? O cachorro, o gato, a coruja? Para a gente já começar a energia, né? Já começar a fazer essa medição aí bacana de vocês. Tá bom? Preparados? Então vamos lá. Começando com o cachorro. A gente vai começar com vocês hoje. A gente vai fazer a tiragem com os arcanos maiores e depois a gente faz a tiragem com os arcanos menores, tá legal? Então, mentaliza bem, foca bem. E além de você focar em você essa semana, você também já foca, já mentaliza uma pergunta que você queira respondida, tá? Que a gente vai tirar o oráculo para verificar se a sua pergunta, a resposta ela é sim ou não. Tá legal? Então a gente tem a energia da semana e ainda tem a resposta de uma pergunta que você sente no seu coração que precisa ser respondida, tá bom? Vamos lá. Sempre a gente faz a separação aqui. Pega no meio. No meio sempre você, tá? Sempre a sua energia. E agora a gente vai tirar a energia de fato da semana para identificar como que a semana vai estar te rondando, as energias que vão estar te rondando, tá legal? Vamos lá, foca bem.
a energia que vai ser a base da sua semana, a energia que vai te influenciar essa semana e alguns prós e alguns contras, talvez, tá legal? E aí, a gente já vai pegar aqui também o oráculo para responder aquela pergunta que você mentalizou, para responder aquela pergunta que você deseja, né, que você sente que precisa ser respondida. Então vamos lá. Ele fica aqui. E depois a gente tira o oráculo de Merlin, tá? Que são as mensagens. Então vamos lá. Aí o time que escolheu o cachorro, iniciando a semana de vocês, a gente tem duas cartas bastante positivas, tá? A carta inicial, né, que ela foi sobreposta pelo Sol, é a carta do Eremita, né? E, obviamente, a carta do Sol que veio acima. Então, é uma semana que vocês vão estar um pouquinho mais fechados para o mundo, tá? Vocês vão estar um pouquinho mais reclusos, evitando um pouquinho, né, conselhos, comentários alheios e principalmente a questão de um crescimento, uma maturação, tá? Seja o início de algum curso, de alguma aula que vocês queiram, uma pós-graduação, alguma coisa assim no sentido de aprendizado, até mesmo a questão de vocês estarem um pouco mais fechados para a questão de o que o outro pensa de mim. Tá? O que importa de fato é o que você sente, o que você pensa e o que você sabe, as suas experiências anteriores que trouxeram aí com o tempo, seja com sorrisos, seja com tristezas, te trouxeram algum ensinamento da vida. E a carta do Sol, ela mostra que vai ser uma semana bastante benéfica, tá? Uma semana bastante calorosa para vocês. Então é justamente a questão, talvez, de novos relacionamentos, né? Em questão mais profissional, tudo mais ligado à questão de ganho, crescimento, tá? O que eu vejo de fato é que essa semana para vocês é uma semana justamente de maturidade, tá? Para quem ainda não tem, vai ser uma semana que vai exigir e justamente vocês vão estar preparados para a tomada de decisão, vocês vão estar mais sábios para a tomada de decisão. Tá? Então, a carta base, a energia que vai pegar a base de vocês é o Valete Sírio. Tá? É uma carta bastante, né, ambígua, de certa forma, porque o Valete Sírio ele fala bastante da questão de solidão. Tá? Isso vem a reforçar a carta do Eremita, que vem no jogo principal de vocês, que é uma semana mais de reclusão. Uma semana que vocês podem até, né, com um pouquinho de cuidado aí, se sentirem um pouco mais sozinhos, um pouco mais solitários, no desejo de ter alguém do lado. Só que, ao contrário do Eremita, o Valete Sírio ele fala justamente de uma reclusão tanto desejada como uma reclusão indesejada, seja a questão de uma solidão, seja também alguns cuidados com a saúde mental, depressão, né, a própria sensação de solidão, mas pela questão que é muito aqui sobrepuxada pelo Sol, é uma carta que acaba anulando um pouco os efeitos negativos, então fala que vai ser uma semana realmente mais afastada de todos, um pouco mais calma nessa questão. Você não quer sair, você não vai estar muito afim de baladas, de coisas mais. Tá? É mais você, uma reflexão e uma meditação para identificar, resolver algumas coisas aí da sua vida. E a energia que vem, né, como uma influência maior é a carta do Jardim. Essa carta ela é bastante positiva, né? Ela também pode ter os seus lados um pouco mais negativos, só que o Jardim ele fala muito da questão da colheita, né? O que você vem preparando ao longo desse ano, o que você veio plantando ao longo desse ano, agora essa semana é a semana que você vai colher os frutos disso. Tá? E pelo que eu vejo são bastante frutos, né, positivos, porque o Sol ele mostra isso, é a questão justamente da primavera, o verão,
que chega, então você colhe os frutos bastante positivos. Tá? Então, justamente, o trabalho que você fez, né, os pensamentos, os investimentos que você teve, vão ser recompensados essa semana. Tá? Principalmente agora em dezembro, né, que muita gente, até em questão profissional, tem alguns encerramentos, né, tem algumas questões que precisa colocar em ordem para iniciar 2020 tudo certinho, tudo redondo. Tá legal? Então essa é uma semana bastante legal para vocês até colocarem em ordem o que precisa. Aqui em questão de prós e contras, vamos lá. Saíram cartas bastante positivas. A carta das alianças, ela vem muito ligada aqui até a energia do Sol. Então, bem possivelmente, essa semana vocês venham a encontrar alguém, seja no campo emocional, seja no campo profissional. E vocês, até essa questão do sentimento de solidão, vocês vão acabar perdendo um pouquinho, porque vai ter alguém mais especial ali, tá? Que vai conseguir tirar um pouco da sensação de solidão para te trazer um pouco mais de calor, um pouco mais de energia e também te dar aquela quebra de energia muito solitária, né? E as alianças também elas podem ser até a questão de algum contrato, alguma questão profissional, né, que realmente acabe se firmando aí ao longo dessa semana. E você vai, principalmente pela carta do Jardim e do Sol, ser uma questão bem positiva. E a carta da Chave, ela mostra bastante a questão disso, de aberturas que vão acontecer, de aberturas que estão para acontecer, possivelmente ligada à questão das alianças. Então você vai depender muito de uma pessoa, tá? De uma ou de umas pessoas, para conseguir firmar talvez esse contrato, né? E justamente isso vai exigir de você bastante sabedoria que o eremita pede. Então vocês têm que saber discernir, vocês têm que estar bem firmes na decisão de vocês e saberem todas as escolhas que vocês têm a fazer para conseguir aí de certo conseguir um relacionamento ou até um contrato de fato mais firme. E para a sua pergunta, a gente tem a carta da Fênix. É uma carta muito positiva. Ela fala de ressurreição, a carta de literalmente se entregar às mudanças. Então, se veio, né, ao longo desse ano, ao longo dessas semanas aí, se vieram justamente algumas mudanças, algumas dúvidas com mudanças, a carta da Fênix ela fala: relaxa, isso tem que acontecer. Para você crescer, para você conquistar o que você deseja, você tem que abandonar certas coisas, certos pensamentos, certos vícios, certos hábitos, para justamente você conseguir, seja em questão de mudança física, mudar para outra casa, mudar para outro estado, mudar para outro emprego, ou até mesmo a questão justamente de hábitos, tá legal? E a gente vai tirar o oráculo de Merlin. Aqui vamos dar uma embaralhadinha, apesar de não ser assim, né? Ele vem na caixinha todo bonitinho, mas para ficar mais fácil, até pulou uma aqui, vamos lá. Você quer ser uma pessoa feliz? Então, desfaça tudo o que a sociedade fez para você. Esqueça tudo o que os seus pais e professores lhe disseram e tenha coragem de ser você mesmo a partir de hoje. Então, é uma carta que vem bastante na questão da Fênix, né? A questão de mudanças, a questão das aberturas. Só que isso, gente, depende de maturidade. Então, esquece o que os outros falam, o que os outros pensam de você, porque nem sempre isso é importante. A gente precisa sim de um feedback, a gente precisa sim de algumas opiniões construtivas, só que em certos momentos depende só da gente. Porque as pessoas opinam, as pessoas falam, mas elas não seguem os mesmos passos que nós seguimos, tá? Elas não dão os mesmos passos que nós damos. Então é mais fácil falar do que de fato colocar o nosso chinelo e conseguir seguir em frente, tá? Foca bem aí no que você precisa, foca bastante no que você deseja e arregaça a manga e bora mudar o que tem que mudar. Nem que tenha que revirar tudo e começar ali dependente, talvez até do zero, tá bom? Então,
para você do time do cachorro, tá uma semana bastante legal, uma semana bastante positiva, só precisa tomar um pouquinho de cuidado para não se sentir muito solitário e acabar tendo algum tipo de problema com isso, tá? Vamos lá. Time da Coruja. Vamos ver o que a semana espera para vocês. Vamos lá. Mentaliza bem aí a energia de vocês, mentaliza como vai ser essa semana, sobre o que vocês desejam. E, aproveitando também, já pensa numa pergunta, já foca numa pergunta que você sente que precisa ser respondida. Foca numa pergunta que o seu coração precisa escutar a resposta. Tá? Que a gente vai tirar no oráculo, a gente vai tirar essa resposta para vocês, se sim ou se não. Vamos lá. Os 2 arcanos maiores. Vamos pegar aqui. Agora os arcanos menores. Aquela embaralhada. Foca bem na energia de vocês, corujas. Vamos lá. A energia que vai ser a base de vocês essa semana. A energia que vai influenciar a semana. E quem sabe alguns prós e alguns contras. E já vamos tirar a carta aqui. Última chance de vocês mentalizarem a pergunta de vocês. De vocês mentalizarem o que vocês desejam. Vamos lá. Mentaliza. Foca. Pergunta aí para o seu coração. E as cartas aqui elas vão responder. Pronto. Vamos lá? Então, time da coruja, respostas, lá vamos nós. A gente tem aqui a carta do carro e por cima a gente tem a carta da sacerdotisa, a papisa. Então, de imediato a gente vai ter uma semana bastante agitada e vocês vão se sentir mais agitados, ao contrário do time do cachorro. Vocês vão estar com energia literalmente para dar e vender. Tá? Vocês vão estar com pressa nas respostas, vocês vão estar com pressa para fazer, vocês não querem pendências, vocês não querem nada. Simplesmente o que eu tenho que fazer é para ontem. Eu não tenho amanhã, eu não tenho hoje, já tinha que ser feito, já tinha que estar tudo certo. Então precisa também tomar um pouquinho de cuidado com isso, até mesmo para você acabar não tropeçando aí no próprio cadarço, né? Vamos falar assim, e acabar de fato esquecendo alguma coisa importante e às vezes até errando por falta de atenção. E a carta da sacerdotisa, ela vem diretamente ligada à questão de estar mais focado em si. Tá? É uma semana que exige bastante autoavaliação, uma semana que exige bastante comprometimento consigo mesmo, tá? Principalmente consigo. E questão de você focar em assuntos internos, seja em seus pensamentos, seja algum desejo que você tinha, tá? É uma semana própria para isso. Vocês vão estar um pouco mais introspectivos, tá? Só que não no sentido de solidão, mas vocês vão estar repensando algumas coisas que aconteceram e principalmente algumas preocupações que vão acontecer no futuro, seja ao longo da semana, ao longo do mês ou até mesmo se preparando para 2020. Tá? Então vocês já vão estar preparados, querendo alinhar, colocar tudo em ordem. A energia base de vocês é a Dama Ária. Ela é uma carta que fala bastante de conquistas materiais, estabilidade material e a questão de superação da razão à emoção. Então é uma semana que vocês não necessariamente vão estar mais frios, só que vocês vão estar mais focados na questão dos seus desejos, dos seus objetivos. É uma semana que, de fato, com a sacerdotisa, vocês vão focar muito nisso. Se vocês não conseguiram até então, essa semana é a semana que vocês têm para colocar dependendo em prática e quem sabe ainda, conquistar o atraso que foi dado ao longo do ano. E
A energia do topo é a carta do conflito. Então, essa semana, de forma externa, tá? As pessoas elas vão estar um pouco mais, não necessariamente agressivas, só que elas vão questionar algumas atitudes, elas vão questionar algumas situações que você vai propor, né? E isso vai dar um pouco de conflito. Tomar cuidado até para um conflito físico não acontecer, só que mais algum conflito de ideias. Não vai ser uma semana que você vai chegar, vai falar o que você deseja, o que você precisa, e justamente conseguir assim tão fácil. Até a questão da dama, né? Vai ser uma semana que você vai colocar tudo isso em ordem e você precisa ter em mente que não vai ser fácil, tá? Você tem que superar as dificuldades, as adversidades para você conquistar o que você quer. Tá? E a carta do carro também, ela fala justamente isso, que o próprio conflito pode ser interno, por você ainda não ter decidido o que de fato você quer, se você quer, sei lá, viajar, se você quer um amor, se você quer prosperar no trabalho. Infelizmente, de tudo de uma vez, nem sempre é possível. Você tem que focar um em cada momento da sua vida, né? E você vai ali aos poucos, né? Devagarinho você vai conseguindo colocar em ordem. Então a carta do carro também pode falar um pouquinho de indecisão, e essa indecisão que vai trazer um conflito mais interno, tá? Ligado à sacerdotisa. As cartas aqui laterais, elas vêm com a carta da doação e a carta da carta. A carta da doação mostra que você vai estar bastante disposto realmente a se entregar aos seus objetivos, a se entregar aos seus pensamentos, a se entregar até mesmo talvez a uma meditação, a uma autoavaliação. Então isso é uma questão bastante positiva. É uma carta que ela fala sobre você entregar tudo de si a fim de conquistar algo maior, mas sem aquela cobrança de que eu me doei e eu preciso ganhar. É mais uma questão de você se doar e o próprio universo entender isso como uma questão que deve ser recompensada, tá? Mas sem muito aquele vínculo obrigatório. Eu preciso porque eu fiz. Não. O universo te dá porque você se esforçou. E a carta da carta, ela mostra a questão de alguma notícia, algum convite, alguma novidade, alguma coisa que vai vir ao longo dessa semana, tá? Possivelmente seja alguma coisa um pouco mais positiva. As cartas aqui não falam se positivas ou negativas, só que fica um pouco mais atento ou atenta à questão de algum convite que as pessoas chegam e façam para você, alguma notícia também, tá? Principalmente notícia ou convites, tá bom? Respondendo a sua pergunta, a gente tem a carta da Sábia do País das Maravilhas. Ela é uma carta que fala de integridade e compromisso. Então, voltando àquele jogo principal, né, você tem que se comprometer um pouquinho mais com as coisas que você tem deixado passar, e principalmente aquela pergunta que você fez, tá? É a questão da integridade, é a forma que as pessoas te veem. O compromisso é como você vê o seu objetivo. Então você precisa de fato se doar, você precisa de fato fazer valer a sua vontade, fazer valer os seus objetivos para conquistar. Então não é uma carta negativa, muito pelo contrário. Ela fala uma carta bem positiva, que justamente você precisa focar mais no que você deseja. Tá legal? Você tem os caminhos abertos, mas precisa focar. Você ainda está um pouquinho disperso aí com a própria energia do carro. E aqui, pelo oráculo de Merlin, vamos lá, tirar uma mensagem para a semana de vocês. Sofrer é uma vez só, já vencer é para toda a eternidade. Sempre que você ultrapassar um grande obstáculo na vida, se tornará uma pessoa mais forte e mais determinada. Então a gente tem essa mensagem bastante ligada à carta da integridade, do compromisso e principalmente a carta do carro. Tá? A carta do carro ela fala da questão do destino até a viagem até o destino, perdão, e justamente a questão de alguns empecilhos que você imagina ser maior do que realmente são. Então, às vezes você encontra um graveto no meio do caminho
e você se desespera achando que é um tronco e não consegue mais passar por aquela rua. E nem sempre é assim, tá? Só precisa mudar, às vezes, o foco da sua visão, mudar um pouquinho ali a forma de pensar que você consegue conquistar o que precisa. Tá legal? Agora a gente vai pro time do gato, os gatinhos e gatinhas de plantão. Vamos lá. Mentaliza bem sobre vocês, mentaliza bem sobre o que desejam essa semana, sobre como vocês esperam que seja essa semana, para identificar a sua energia e as energias que vão te influenciar essa semana. E aproveita também, já foca numa pergunta, já mentaliza uma pergunta que o seu coração deseja, né, saber a resposta, que você precisa saber uma resposta, né, que a gente vai atirar no oráculo hoje para já identificar essa resposta para vocês. Vamos lá? Aqui, sempre tirando o meio, a energia de vocês. Os oráculos menores. Vamos lá. A energia base de vocês essa semana. A energia com maior influência. Quem sabe alguns prós, alguns contras. E agora a última chance de vocês mentalizarem a pergunta que vocês querem. Se perguntem, se questionem, para a gente verificar através do oráculo agora se sim ou se não. Tá? A gente já identifica essas respostas aí que vocês precisam. Vamos lá? Opa! Achei que fosse cair uma carta aqui. Pronto. Hora da verdade. A gente tem novamente a carta do eremita e por cima dela nós temos a carta da lua. Tá? É uma carta, de certa forma, que acaba se completando, que o eremita é uma carta que fala bastante de ser um pouco mais recluso, ser um pouco mais solitário. Só que ao contrário do que saiu no jogo anterior, para o time da Coruja, a carta da Lua fala muito dessa introspecção, fala de algumas coisas que não conseguem ser vistas, algumas coisas que ainda estão ocultas, e também se liga muito à questão de sentimentos. Então, o que eu vejo é que vocês vão estar um pouco mais reclusos essa semana, então um pouco mais fechados na questão emocional, seja por alguma ferida que tenham causado, seja por alguma coisa não ter dado muito certo aí ultimamente. Só que precisa tomar bastante cuidado para vocês não acabarem se excluindo dos amigos, não se excluírem dos colegas de trabalho, não se excluírem da família por alguma coisa mal resolvida que possivelmente vocês tenham entendido errado, ou então a coisa não estava clara o suficiente para vocês identificarem o que de fato era. Então é uma questão de energia reclusa, uma energia um pouco mais negativa de certa forma, só que precisa tomar bastante cuidado com isso, tá? Para não ficarem de fato sozinhos e tentar principalmente através ali de meditação, através de analisar uma situação, vocês identificarem e enxergarem melhor alguma situação aí que está pegando para vocês. A energia base vem a carta da cruz. Ela fala que é uma energia um pouco mais positiva para contrabalancear a carta da lua e a carta do eremita aqui, que fala justamente que se você em algum momento achou que estava com dificuldades, que você achou que estava com problemas, a carta da cruz ela vem justamente para barrar isso. Ela fala, calma, você pode até ter algum problema, você pode até ter alguma dificuldade, só que elas não são como você imagina. A dificuldade, o problema, ele é menor, é contornável. Você precisa apenas focar um pouco mais para conseguir de fato conseguir superar isso, conseguir passar e deixar isso para o passado. Tá? Então, o que você pensava que talvez fosse tão ruim,
calma, tem esperança ainda, tá legal? Aqui a gente tem a carta do descanso, é uma energia mais calminha, positiva. É uma semana que possivelmente seja bem mais lenta para vocês, tá? Uma semana que vai se arrastar um pouquinho, seja por quantidade de tarefas, seja por tudo mais. Só que vocês precisam também focar um pouco mais em vocês. Relaxa. Apesar de ser o início de um mês totalmente corrido para todo mundo, você ainda precisa relaxar um pouquinho, tá? Seja por questão mental, seja por questão física. Relaxa, respira, calma. Até mesmo porque a questão da meditação, como eu tinha comentado, você precisa justamente dessa paz, desse descanso interno. Você precisa estar bem consigo mesmo. Aqui as cartas, a gente tem a carta do reconhecimento e a gente tem a carta da procrastinação. Então, em questão, essa semana vocês justamente vão ter possivelmente algum acúmulo de tarefas, tá? Mas, principalmente essa semana, vocês estão sendo muito observados, mas vocês vão receber por isso, tá? Por essas tarefas que vocês fizeram, por essas tarefas que vocês tinham acumuladas e resolveram de fato, vocês vão ter o reconhecimento, tá? O reconhecimento, por questão da procrastinação, ele pode ser positivo ou negativo, depende de você. Então, a procrastinação fala de cuidado, não acumule coisas, não acumule tarefas, tá? Porque uma certa hora você não vai conseguir cuidar de tudo, você não vai conseguir dar conta de fazer tudo. E justamente a questão dessa semana você está um pouquinho mais ali recluso por alguma questão emocional, talvez, você vai acabar se excluindo e não vai ter, dependendo, alguma ajuda que precise. Então, tome muito cuidado. Evitar ao máximo. Se tem alguma coisa para fazer, já faz agora, deixa tranquilo. Para que fazer amanhã, se faz agora e amanhã se tira a folga. Tá bom? E na sua pergunta, vamos lá. A carta da Fênix também. Então, assim como o primeiro jogo, a carta da Fênix, ela fala diretamente de mudanças, tá? Mudanças que vão acontecer, mudanças que precisam acontecer, e é necessariamente isso, tá? Você precisa literalmente se entregar à mudança. Não adianta você ficar preso, não adianta você ser aquela pessoa turrona que não vai mudar, eu não vou mudar por nada, ninguém vai me mudar. Não, você precisa. Para essa situação que você questionou, para essa situação que o seu coração questionou, você precisa se abrir para mudanças. Sejam mudanças físicas, mudança de emprego, mudança de casa, mudança dependendo de alguma outra situação, cidade, talvez país, mas também alguma mudança ali no campo mental, hábitos, né, algum vício. Você precisa abrir mão disso. Nem tudo que você carrega hoje realmente é positivo e te faz bem. Então você precisa mudar alguns aspectos da vida para conseguir trazer um pouco mais de positividade aí. E no oráculo, a gente vai tirar uma carta, né, que são mensagens. Então é uma mensagem para a semana de vocês. Então vamos mentalizar bem e ver o que essa mensagem ela quer dizer, para a gente utilizar, quem sabe até como um mantra, para aprender e ver o que o universo quer dizer para a gente, tá legal? Então aqui a cartinha do topo. Nunca deixe que outra pessoa diga a você que o seu sonho é uma ilusão e que você não é capaz de realizá-lo. Nunca desista de você, pois o que for para ser, já é. Tá? Então é uma carta bastante positiva. Ela fala da questão das conquistas, que justamente você não pode focar no que os outros querem de você. Você não pode focar no que os outros pretendem, no que os outros desejam. Você precisa focar no que você deseja e você sozinho arregaçar as mangas e fazer, porque ninguém vai fazer por você. Se em algum momento você estava esperando que ainda, né, houvesse mamãe e papai ali para conseguir te pegar no colo e te levar até o seu objetivo, infelizmente a vida não é assim.
tá? Você precisa de fato arregaçar as mangas, precisa fazer. De fato, em alguns momentos pode precisar de ajuda, só que as pessoas elas não vão fazer por você. A questão da mudança até pode ser isso, tá? Se você esperava que as pessoas fizessem mais, talvez não seja esse o ponto. Precisa talvez você, de fato, arregaçar mais as mangas e fazer. Tá legal? Então, essa semana saíram cartas bem positivas até, eu gostei bastante delas. E só realmente o time do gato aí que precisa tomar um pouquinho de cuidado só para não acabar interpretando mal alguma situação, às vezes por questão um pouco mais emotiva, acabar se cegando para alguma situação. E justamente isso, tá? Semana bastante positiva, possivelmente um mês bastante positivo. E para vocês do time do gato que vai ser uma semana talvez um pouco mais parada, um pouco mais lerdinha, quem sabe, tá? Então, é isso, meus amores. Eu quero só realmente agradecer a todos que vieram aqui, que assistiram ao vídeo, a todo o feedback que eu recebi no vídeo de sexta-feira, né, sobre o que ele sente por você. E lembrar também, né, que a partir de hoje a gente vai verificar nos comentários. Manda a sua pergunta, tá? Manda a sua pergunta, o que você quer que o tarot te responda. Quem tiver o maior número de curtidas, aí a gente vai trazer a sua resposta no domingo que vem, antes da leitura da semana. Eu faço aqui na abertura com vocês e a gente parte para a semana, tá? É uma forma, eu acho que bastante legal da gente interagir, de conhecer mais vocês, de vocês me conhecerem um pouquinho mais. E aí a gente já verifica com o tarô alguma questão que vocês precisam aí de clarificação e de resposta. Tá bom? Fica o meu grande abraço para vocês, um grande beijo, uma ótima semana, um dezembro ainda mais perfeito. E agora eu vou correr, que eu tenho que ir para Mystic Fair ainda. Eu vou lá que eu tenho que fazer minhas comprinhas anuais, a família inteira tá lá para fazer as compras dela, então a gente tem que aproveitar esse festival aí, né, esse grande encontro de magos e bruxas para conseguir colocar em ordem e rever alguns amigos também. Tá legal? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.